E mais uma vez a gente achando que ia ter resposta, que ia ter tudo. E mais uma vez a gente ganhando nada. Cara, mais um episódio de WandaVision aí. Assisti agora muito cedo pra poder gravar vídeo pra vocês. Então, se tem alguma coisa que você acha que eu já comentei errado, que você acha que pode estar diferente, então já deixa aí nos comentários. Vamos criar as teorias aqui nesse vídeo. E se inscreve aí no canal, estamos chegando quase a 100 inscritos. Então, se você já está inscrito, deixa aí o like que já ajuda a esse vídeo ter mais alcance aqui no YouTube, tá bom? E, sem demorar mais, bora pro vídeo. Esse episódio, finalmente, depois de tantos rumores, depois de declarações de produtores, saiu o episódio inspirado em The Office. A abertura totalmente inspirada, a música parecidíssima e até algumas coisas parecidas com Modern Family também, até porque as duas têm a mesma pegada, né? Apesar de The Office ter vindo primeiro. E aqui a gente já vai vendo nesse episódio as consequências do que a Wanda fez, né? Que ela expandiu o X. Então todo mundo que estava ao redor ali foi absorvido e virou parte ali daquela cidade de Westview. E a Wanda, ela tá com dificuldade de controlar os poderes dela. Ela não consegue em alguns momentos. Por exemplo, ela tá tomando leite lá e o leite vai mudando de forma. Às vezes ele vira como série dos anos 60, às vezes vai dos anos 70, vai pulando de décadas, assim como o videogame que o Billy e o Tommy jogam e outros móveis da casa. E eu creio que isso está acontecendo realmente por causa dos poderes da Wanda, né? Ela usou muito os poderes dela para poder expandir o X, então ela pode estar com alguma dificuldade de controlar ou até com poucos poderes. Até por isso que ela tá com um pouco de enxaqueca no começo do episódio, tá querendo ficar deitada na cama e tal. E os filhos dela estão com muitas dúvidas, porque primeiro, o pai não tá lá, o Visão não voltou ainda, e o Pietro, ele sumiu. O Pietro não tá lá, em nenhum momento fala o que aconteceu com ele, ele simplesmente comentam sobre aquela fala do Pietro, né? Que ele fala, o Visão já morreu, ninguém pode morrer duas vezes. E essa fala até é muito suspeita, né? Porque como que o Pietro sabe disso, né? Rolou teorias e teorias aí na internet de que ele é o Mephisto, de que ele pode estar sendo possuído pelo Mephisto, de que ele não é o Pietro realmente. Então, gente, eu sei que todas essas teorias são válidas, podem ser reais, não podem, mas a gente não tem a resposta ainda. E esse episódio novamente não deu resposta pra gente sobre o que ele realmente é. E aí que a gente continua indo pro episódio. A Wanda escolhe não falar algumas coisas e outras realmente ela não sabe. E a própria Wanda tá duvidando do Pietro. Tanto é que em alguns momentos mais pra frente ela fala que ela não acredita no Pietro, que ela sabe que ele não é o Pietro. E então, gente, a gente não pode levar na fé de que tudo que os personagens falam é alheio. Nem a Wanda, tudo que ela fala pode ser real, sabe? Pode ser apenas o entendimento dela. Então não tem nada cravado, não tem nada confirmado ainda. Mas o que eu acho realmente estranho é ele não ter aparecido em nenhum momento nesse episódio. A última cena é aquela que aparece no começo do episódio, né? No anteriormente. Foi a última cena que ele apareceu, dela empurrando ele pra longe. E depois disso, mais nada. Aí que o Visão, ele encontra a Darcy, né? E quando ele conversa com ela, ele vê que ela tá aí nesse efeito do X, né? E ele tira esse efeito dela. Ela sai do transe, né? E eles começam a tentar desvendar tudo isso. E o Visão, novamente, ele lembra de tudo que tá acontecendo ali, mas ele não sabe de nada do passado. E é aí que a Darcy atualiza tudo pra ele. E ele até fala uma parada interessante, de que é como se fosse outro Visão, como se ele não fosse a mesma pessoa que tá ali, sabe? Porque ele não lembra de nada disso, então ele não se sente a mesma pessoa que esteve nos Vingadores, que lutou ao lado deles, que batalhou contra o Thanos. Então é como se ele fosse outra pessoa. Talvez no futuro isso possa ser restabelecido, sei lá, com um backup igual o que a Shuri fez lá no filme dos Vingadores, antes dele ser morto, não sei, né? E a gente vê também que o Visão, ele tava lá com a Sword porque ela queria usar ele como uma arma. E aí que a gente vê que realmente a Wanda não tá de todo errado de ter tirado ele de lá, sabe? No começo dos primeiros episódios a gente via isso como se fosse um roubo, como se a Wanda estivesse roubando o Visão de lá, só que na real ela estava protegendo e salvando ele, né? Então a gente está começando a ver aos poucos que a Wanda não é de todo mal, que muitas das atitudes dela tinham justificativas, sabe? E é interessante que o Visão, ele faz as mesmas perguntas que a gente faria e que a gente tá fazendo na série. Ele chega e já pergunta, quem é o Pietro? E ela não sabe. Ele também pergunta, pô, se meus filhos saírem daqui, eles vão morrer? E ela também não sabe. Então, tipo, ninguém sabe. Talvez a Wanda saiba um pouco. Agora também a Agnes, né, pode saber um pouco. A gente tá aí nesse campo de dúvidas ainda. E aí que o Visão, ele tá indo atrás da Wanda, né, porque ele fica indignado que tudo tá acontecendo pra ele não chegar lá. Ele acha que é a Wanda que tá fazendo isso, quando na verdade a gente descobre que é a Agnes, né? Que ela tem muito poder ali sobre o X. Mas a gente já vai chegar nela. Antes vamos falar um pouquinho sobre a Mônica Rambeau, que ela tá ali, ela foi atrás do cientista, né? E todo mundo fala, não,
quem tá ali vai ser uma pessoa importante pro universo Marvel. Eu nem tinha pescado isso na hora, no meu último vídeo eu nem mencionei isso sobre o cientista ser alguém importante e tal. Depois, conversando com os amigos, eu vi que poderia realmente ser. Eu até achei que seria a amiga dela de infância, que é a Skrull. Eu acho que até pode ser ainda, ela pode não ter se mostrado ali, né, como uma Skrull com disfarce humano, mas o pessoal ali se mostraram apenas como alguns cientistas e integrantes também, né, não só cientistas da SWORD, que não concordam com a ideia do atual chefe. Então, como se eles tivessem as próprias ideias deles. E pode ser que tenha ali uma Skrull ali no meio, vai saber, a gente não tem a menor ideia por enquanto, tudo é só teoria, gente. E aí que a gente vai encaminhando já pro final do episódio, que é quando a Wanda, ela encontra a Monica Rambeau, e a Mônica conversa com ela e tá quase trazendo ela pra realidade, né, convencendo ela. Só que quando ela tá prestes a conseguir, chega a Agatha. E aí que ela tira a Wanda dali e leva pra casa dela. E é interessante também falar, que eu até esqueci, de que a Mônica, ela entrou de novo, né? A gente vê que vai acontecendo várias mutações com ela, várias coisas diferentes. E ela vai conseguindo ali, de certa forma, alguns poderes. A gente não sabe até agora quais são todos os poderes. A gente viu que ela conseguiu resistir muito bem. E ela tá conseguindo enxergar ali o mundo de uma forma diferente. Ela vê alguns, como se fossem portais ali em volta dos postes de luz, alguns círculos, sabe? E ela não tá conseguindo controlar muito bem, até onde eu vi, porque os olhos se desativam sem ela querer ou não. E ela simplesmente, depois que a Agatha tira a Wanda dali, ela parece que tá indo atrás da Wanda, né? Então a gente tem a Mônica indo atrás da Wanda, o Visão indo atrás da Wanda e a Darcy indo atrás da Wanda. A gente não sabe até agora o que vai acontecer. Provavelmente no próximo episódio vai ter algum desfecho, até porque faltam só 2 episódios. E esse episódio eu achei que já teria algumas respostas a mais e teve muito pouca resposta. Mas aí no final a gente tem uma resposta finalmente, que é com relação a Agnes, né? Porque a Wanda entra, ela até vê algumas coisas estranhas. Tem até uma cigarra na janela, não sei o que significa essa cigarra. Se alguém souber, diz aí nos comentários. A Agnes faz ela descer, né, no porão, fala que os filhos estão lá, quando na realidade os filhos não estão. A gente não sabe também onde estão. Então, ó, mais um mistério. Cadê os filhos da Wanda? Sumiram, né? Pietro sumiu, os filhos sumiram. E aí que a gente vê, quando ela tá descendo, a grade muda novamente, né? Tá em formato de... Opa, tô segurando o caderno. Tá em formato de série e vai virando formato de cinema, como se fosse do lado de fora. Então aquela parte ali não faz parte da realidade da Wanda. A Agnes se mostra como uma vilã, né? Ela tem os poderes de feiticeira igual a Wanda, de bruxa, né, no caso. Só que os poderes dela tem uma cor diferente. Eu reparei que são roxo e o da Wanda são vermelho. Então ela não tem certo controle sobre o X. Ela tá apenas controlando algumas pessoas ali. Mostra que ela controlou o Pietro no primeiro episódio que ele aparece. Então, será que ela viu dar poderes pra ele realmente? Ou no caso, ela simplesmente pegou algum cidadão dali e deu poderes? Eu não sei se ela teria tanta capacidade assim, porque dar poder pra alguém é uma coisa muito forte, né? Ou então ela pode ter trazido o Pietro, porque realmente, né, ele é da outra realidade dos X-Men. Ela pode ter trazido ele e tá simplesmente manipulando ele ali, colocando memórias na cabeça dele pra provocar ela e assim fazendo com ele o que ela quer. Então pra mim isso já tira a teoria de que ele é Mephisto, porque ela tá controlando ele, sabe? Ela não ia ter poder pra controlar o cara tão poderoso assim, sabe? Ele que ia tá controlando ela, ele que ia tá influenciando a Agatha. E aí no caso ela se mostrou também que matou o cachorro. Ela fez muita coisa errada, ela tava por trás de muita coisa. Só que eu acho que ela não é a vilã principal da série toda ainda. Eu acho que tem mais alguém aí que pode estar controlando tudo, que pode estar ao lado da Agnes, ou então até superior a Agnes. E é interessante que nos quadrinhos, né, todo mundo falou que a Agnes conhece a Wanda, que ela ajudou a Wanda, só que quando ela se revela ali, ela não fala nada do tipo, ah, você lembra de mim? Ela se apresenta, né? Então ali ficou claro que ela não conhece a Wanda, nem a Wanda conhece ela. Elas não têm nenhum passado, nem nada do tipo. O episódio acaba ali com ela se revelando. E provavelmente, né, se eu espero, no próximo episódio vai ter que ter mais revelações, porque já estamos chegando na etapa final. Provavelmente o Doutor Estranho vai aparecer aí, né, porque tem muita ligação com o filme, né, já falaram isso algumas vezes. E agora só resta esperar, porque não aguento mais ficar sem resposta, gente. Não dá. E eu não sei também se o próximo episódio vai ser esperado de alguma série, né, porque a gente chegou agora nos anos 2000, né, realmente, né, um pouquinho depois. E será que vai ter alguma série de 2010, alguma série mais séria, sei lá, não sei, tipo um Breaking Bad, alguma coisa assim. Pode ser que tenha, não sei, porque tá se baseando só em série de comédia, né, sitcom, série de família.
tem que aguardar pra ver. Mas o que eu gostei realmente desse episódio de The Office ficou muito bom. Eles conversando com a câmera, eles quebrando a quarta parede, o Visão com o microfonezinho aqui. Eu tava na esperança de ter alguma coisa do Visão no escritório, sabe? Porque ele tava trabalhando no escritório nos primeiros episódios. Mas infelizmente não teve, não foi dessa vez. Mas ficou muito legal também. E agora só resta a gente esperar o próximo episódio sexta-feira que vem. E vamos ficar contando os dias, né, gente? O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Como eu já falei, ajuda a divulgar. Lá no Twitter a gente está comentando também sobre a série. Tem também no Instagram, se puder seguir para ajudar a divulgação aqui do canal. Se você tem algum amigo que você acha que pode gostar desse conteúdo, compartilha com ele. E é isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau!